Mais uma vez, a paz do Senhor. O que é ser cristão? Nós estamos vivendo hoje em uma época em que todos se dizem cristão. Mas eu quero dizer para você, ser cristão não é pertencer a uma igreja que se diz cristã. Ser cristão não é ser batizado nas águas. Ser cristão não é ser frequentador de cultos. Ser cristão não é ser um dizimista. Ser cristão não é ler a Bíblia todos os dias. Ser cristão não é orar e jejuar. O que podemos entender como cristão? No começo da igreja, a palavra cristão era meio pejorativa, era uma forma de zombar do cristão, dizendo que ele fazia parte do grupo que seguia Cristo, pois naqueles dias seguir a Cristo era motivo de zombaria. Lembre-se que Jesus foi morto crucificado, e para ser crucificado era quando a pessoa era o pior tipo de gente que existia na sociedade, e isso se não fosse romano. Dificilmente o romano crucificaria outro romano. A penalidade dada pelos judeus era o apedrejamento, os romanos crucificavam. Mas, para se crucificar, é o pior tipo de gente, ou revolucionário, pessoas que se levantassem contra o império. Em outras palavras, pessoas sem valor. Então, aqueles que seguiam a religião cristã, ou aceita de Jesus, ou coisa semelhante, era chamado de cristão como forma de zombaria. Depois, essa palavra foi perdendo o sentido e hoje cristão é qualquer pessoa que pertence a uma igreja, que frequenta cultos, que é batizado nas águas e se diz fazer parte de uma membresia de uma igreja evangélica. Mas ser cristão é mais do que isso. Ser cristão é ser nascido de novo na pessoa de Jesus Cristo pelo poder do seu Espírito Santo, que tem um novo nascimento, que hoje tem na sua vida o fruto do Espírito, pessoas que seguem as pisadas de Jesus, um aluno de Jesus, um discípulo de Jesus. Dentro desse contexto, a pessoa frequenta culto, ela se batiza, ela contribui com as suas finanças, mas essas coisas não tornam a pessoa cristã. Ou a pessoa cristã, ela se procede cultuando, ofertando, orando, jejuando. Mas isso em particular não torna uma pessoa como cristã. Então, ser cristão é nascer de novo pela palavra, aquele que a sua fé não é baseada em religião, nem em tradição dos seus pais. Diz a Bíblia, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. No livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, se não me falha a memória. Então, você frequentar a igreja, dar dízimo, oferta, ser batizado nas águas, isso não te faz um cristão. Cristão é se você faz isso por ser seguidor de Jesus, e não por ordenança de igreja, por ordenança de um pastor, ou pensando que através disso vai agradar mais a Deus. Isso não te tornará um cristão. Novo nascimento é quando a pessoa ouve a palavra muda seu caráter, a palavra muda sua maneira de pensar, a palavra muda seu interior, a palavra vem e contradiz aquilo que está dentro do ser humano, que por natureza é um pecador de nascença, já nasce pecador. Então essa palavra, que é a palavra de Deus, muda a nossa índole, a nossa história, nosso caráter, nossa reputação, nossa postura, nossa maneira de viver, de tratar as pessoas, nossos sentimentos. Por isso que a Bíblia diz que é para nós amarmos a Deus de todo o coração, com todo o entendimento, com todas as nossas forças, e ao próximo como a nós mesmos. E isso envolve todo o nosso ser. Então eu não vou para a igreja porque eu preciso ser um cristão fiel, mas porque Cristo teve encontro comigo, eu frequento para expressar a minha adoração. Mas o ir à igreja não me torna um cristão. Mas por eu ser cristão, eu sinto a necessidade de cultuar, a necessidade de adorar, a necessidade de me reunir, a necessidade de me unir com um grupo de pessoas que professa a mesma fé. Conclusão: ser cristão é seguir a Cristo
Como posso compreender isso? Pela sua palavra. Aquele que diz que ama Cristo deve viver como ele viveu, andar como ele andou, seguir as suas pisadas, seguir os seus conceitos. Isso é ser cristão. Se a nossa vida não parte de um princípio dos ensinamentos de Cristo, logo somos religiosos e não um cristão. Deus abençoe a sua vida. Uma simples palavra para a nossa meditação.